A urgência da oração, ou a urgência da intercessão missionária. Está aí na página 17, isso mesmo? Isso aí, glória a Deus. Orar deveria ser algo para nós como cristãos, a base de todas as coisas. Mas nem sempre nós entendemos, ou nem sempre nós damos essa importância real para essa prática devocional. No entanto, quando nós vemos de Gênesis ao Apocalipse, o Senhor fala na tua palavra a respeito de relacionamento. E a oração é relacionamento. É nós falarmos com Deus e nós ouvirmos a Deus a respeito dos seus propósitos, dos seus planos. E nessa tarde, nós vamos falar especificamente sobre a oração missionária, ou a intercessão missionária. Quantas vezes você já falou, ou você já ouviu alguém dizer, diante de uma situação que parecia ser impossível, diante de uma situação que nós não daríamos conta de resolver, e a frase-chave é: agora é só Deus na causa. Não sei aqui no Ceará, mas lá em Minas a gente tem essa fala, é só Jesus na causa. Agora tudo que nos resta é orar. E eu pergunto para você, a oração para você é o último recurso ou a maior arma que o Senhor entregou nas suas mãos? Glória a Deus por isso. Porque quando nós falamos assim, agora tudo que nós podemos fazer é orar, talvez dê o sentido de que nós estejamos menosprezando essa ação, mas deixa eu te falar algo. Essa deveria ser a primeira ação. Porque às vezes nós nos cansamos e nós corremos atrás das coisas na nossa própria força, nós tentamos resolver na nossa própria força, e aí quando a gente se frustra, e aí quando a gente não consegue, é que a gente para pensar que nós deveríamos ter perguntado para Deus, nós deveríamos ter entregue aquilo nas mãos do Senhor, para que Ele pudesse resolver. E muitas vezes a nossa caminhada missionária não é diferente. Às vezes nós tentamos fazer no nosso braço, nós tentamos fazer na nossa força, nos nossos talentos, dons e habilidades, e nós esquecemos que existe um Senhor, que é o Senhor da seara. Existe a seara e existe aquele que está acima, que é o Senhor da seara. E Ele sabe exatamente o que é necessário que seja feito. Ele sabe exatamente aquilo, como devemos proceder, como devemos não proceder. E é na oração que nós entendemos isso. É quando Ele compartilha conosco. E quando nós finalmente entendemos que nós precisamos tirar a nossa mão para que Ele possa colocar nele. Quando nós oramos, nós estamos tomando posse dessa arma que o Senhor nos deu. Quando nós intercedemos, nós estamos tomando posse dessa arma que o Senhor nos deu. E nós estamos dizendo para Ele: olha, Senhor, nós reconhecemos que não está em nós a força para resolver. Nós reconhecemos que não está em nós o poder, a capacidade ou a habilidade para resolver essa situação. E às vezes tem até algumas orações, né? Eu brinco com os meus amigos de vez em quando eles me mandam algumas mensagens, né? E tem algumas situações que a gente até fala assim: olha, Senhor Jesus, eu entrei nessa enrascada sozinho. Né? Ou você nunca fez isso? Eu já fiz, gente. Eu entrei na enrascada sozinho. Mas agora eu não consigo sair sozinho, eu preciso da sua ajuda. E talvez essa seja uma das orações mais sinceras que a gente faça. Porque a gente precisa reconhecer que a gente não consegue. Tipo assim: Jesus, eu fiz besteira. E se o Senhor não me ajudasse, eu estou perdido. E na obra missionária não é diferente, amados. Existe uma realidade espiritual. A palavra de Deus nos diz que nós estamos numa batalha e que essa batalha não é contra pessoas, essa batalha não é contra circunstâncias, essa batalha é no reino espiritual.
apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele começa falando a respeito da oração, que ele estava orando pelos seus discípulos, ele estava orando pela igreja, mas em determinado momento ele fala assim: olha, e eu peço a vocês que orem por nós, para que o Senhor nos abra a porta, a palavra. Ele é muito específico em falar: olha, eu conto com as orações de vocês, para que as oportunidades venham, para que nós possamos pregar o Evangelho em tempo oportuno e fora de tempo que seja. Mas nós contamos com as orações de vocês para que isso aconteça. Porque quando nós oramos, as cadeias são quebradas. Quando nós oramos, aquilo que nós conquistamos no espiritual se manifesta no físico. Quando nós oramos, nós declaramos que sobre aquela situação está a legalidade para o nosso Deus, que é poderoso a agir. Esse é o poder da nossa oração, da nossa intercessão, da arma que o Senhor confiou a mim e a você. Vamos exercê-lo. A maior dificuldade do cristão não é orar. A nossa maior dificuldade é manter uma vida constante de oração. Porque às vezes nós somos motivados a vir para participar de um propósito, a vir participar de um culto de oração, a vir participar de um desafio de oração, mas nós temos uma grande dificuldade na continuidade. Nós somos bons em intensidade, mas nós falhamos na continuidade, na constância. E manter uma vida de oração, especialmente uma vida de intercessão missionária, que é o nosso assunto aqui nessa tarde, precisa ser algo constante na nossa vida. Não precisa esperar o terceiro domingo, o culto de missões, para alguém vir e falar sobre realidades missionárias dentro do Brasil ou fora, que seja. Que não seja necessário que eu e você precisemos esperar o culto de missões para que nós possamos nos posicionar em intercessão. Nós assistimos os jornais, todos os dias nós vemos situações que são complicadas e que, se não for a intervenção do Senhor, elas não serão solucionadas. Isso é algo de intercessão para mim e para você. Nós nos deparamos no nosso trabalho ou no nosso bairro com realidades que, se o Senhor não operar, que se o Senhor não fizer, não seremos nós que faremos. Isso é uma realidade de intercessão para mim e para você. Nós nos deparamos com situações na igreja. Nós nos deparamos com situações nos mais diversos locais em que nós percebemos algo e que, quando deveria se tornar um motivo de intercessão, na verdade se torna um motivo de falatório. Ao invés de nós nos voltarmos para aquele que pode resolver, a gente vai em um aqui, a gente vai em outro ali, a gente vai em outro acolá. Vou compartilhar um motivo de oração com você. Ou não acontece aqui também, como diz o meu amigo Júnior, né? É só lá nas nossas terras, nas nossas igrejas, isso costuma acontecer. Infelizmente não é. Mas se você teve algo da parte do Senhor de perceber uma situação, seja no jornal, seja na sua realidade dentro da igreja, seja na sua realidade no trabalho, no seu bairro, na sua família, posicione-se como intercessor e declare o senhorio de Cristo, a legalidade de Cristo, para que Ele possa atuar, para que Ele possa mover e que tudo aquilo que está diante de você seja transformado segundo o propósito dele. Pode passar, por favor. O que a oração traz? Quando nós nos posicionamos para orar, para falar com Deus, independente de palavras bonitas, independente dos argumentos que nós temos, mas quando nós nos achegamos ao Senhor com a sinceridade do nosso coração, para estabelecer esse relacionamento através da oração, isso gera santidade. Quanto mais oramos, mais nos aproximamos de Deus. E quanto mais próximos estamos do Santo, mais o Espírito gera em nós o caráter do Santo. Esse relacionamento de oração faz com que nós sejamos santificados dia após dia. Mas, como eu falei, não é a intensidade, é a constância. A oração traz o relacionamento, a intimidade, aquela proximidade mais profunda com o Senhor, que é um dos outros tópicos que fala ali, né? Esse relacionamento deixa de ser superficial, deixa de ser aquele, é um Deus de quem eu
ouvir falar para se tornar o Deus com quem eu caminho, o Deus que me direciona. A oração traz alinhamento. Quando nós oramos, isso quer dizer que nós estamos submetendo a nossa vontade à vontade de Deus. E isso é uma das coisas mais difíceis que tem para a gente fazer na prática. Porque nós oramos assim: seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim como ela é feita no céu. Isso quer dizer que quando nós fazemos essa oração, nós estamos submetendo a nossa vontade à vontade de Deus. Especialmente Jesus, quando estava ali no Getsemane, passando aquele momento de angústia, ele fala isso de uma forma muito clara. Quando diante ali daquela situação em que ele precisaria morrer por mim, por você, ele fala assim: Pai, se for possível, passe de mim este cálice. No entanto, que seja feita a tua vontade, e não a minha. Quando nós oramos, nós alinhamos a nossa vontade à vontade de Deus. Nós submetemos a nossa vontade à vontade de Deus para que Ele faça esse alinhamento. Não sei se você já teve essa experiência de você tinha muita vontade de fazer algo e aí você orou. Eu acredito que sim, né? Porque faz parte da caminhada cristã. Mas você tinha muita vontade de fazer algo e aí você foi e orou e aí Deus te deu uma direção contrária e aquilo doeu, porque dói. A renúncia sempre vai doer. Então você em algum momento entendeu que era melhor obedecer e você renunciou à sua vontade e você pediu: Senhor, então alinha o meu coração, alinha a minha vontade, alinha a minha vida à tua. E é uma experiência linda, porque o senhorio de Cristo, ele não é esse romantismo todo que nós ouvimos por aí. O senhorio de Cristo dói em nós, gente. Porque não existe uma vida de alinhamento com a vontade de Deus sem renúncia. Não existe uma caminhada com o Senhor sem renúncia. Jesus, ele fala isso muito claramente em sua palavra, quando ele fala assim: olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz ainda é parte do Evangelho. E a oração nos faz lembrar disso. A oração nos traz força. Quando nós oramos, nós somos fortalecidos. E a oração nos traz a vitória. Porque uma vez que nós entregamos nas mãos do Senhor aquela situação, seja ela qual for, aí sim nós temos a possibilidade verdadeira de vivenciar a vitória. Porque enquanto nós estamos na nossa força, enquanto nós estamos na nossa capacidade, pode ser que até a gente consiga fazer algumas coisas, mas é só o Senhor que é poderoso para produzir frutos que permaneçam. É Ele que é poderoso para produzir uma vitória permanente. E se nós não orarmos, isso não vai chegar para mim e para você. Pode passar, por favor. Nós temos o projeto Amai. E esse projeto ele fala basicamente sobre a intercessão. Esse projeto, cujo nome é uma sigla, amando o mundo através da intercessão. Repete isso comigo: amando o mundo através da intercessão. É um projeto que foi estabelecido, que foi criado, é uma ferramenta da Secretaria de Missões para que eu e você possamos ter alguns direcionamentos em relação à nossa oração, à nossa intercessão missionária. Quando nós nos posicionamos para orar por missões, às vezes parecem coisas muito distantes da
possa ir de encontro à vida do pastor Antônio José, que é o secretário de missões aqui do Estado. Deus, o Senhor sabe que ele tem uma equipe debaixo da responsabilidade dele. O Senhor sabe que existem projetos em várias áreas aqui e ele precisa responder por isso. Mas Deus, ele também tem uma família. Ele tem a sua esposa e o seu filho. Deus, ele também tem a igreja. Que o Senhor possa ir de encontro aos membros da igreja lá no Serrinho. Não existe uma diferença quando você é mais específico. Conheça aquilo que você vai apresentar diante do Senhor. Para de fazer oração relâmpago. O Projeto Amai te ajuda nisso. Aonde que eu vou pegar as informações? O Projeto Amai traz essas informações para você. Nós sabemos que existem muitos intercessores dentro da igreja. E a intenção do Projeto Amai não é criar um outro grupo, mas levantar mais intercessores pela obra missionária, mas também fortalecer os grupos de intercessão que já existem dentro da igreja. Nós não queremos criar um outro departamento, nós estamos trazendo ferramentas para que você possa trabalhar com aquilo que o Senhor já confiou a você, com o seu chamado, com a sua vocação. E existem 6 pilares, pode passar. Existem 6 pilares dentro do Projeto Amai, que são os 6 motivos básicos que nós trabalhamos dentro da intercessão missionária. O primeiro motivo pelo qual nós intercedemos dentro do Projeto Amai são os missionários. São os homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes que se levantaram e se dispuseram a ir e fazer discípulos de todas as nações. Como eu disse no início, como igreja brasileira, nós enviamos e sustentamos hoje no nosso quadro de missionários 47 pessoas. Algumas estão em outras nações, outras estão aqui ainda no Brasil. Cada um desenvolvendo um projeto diferente. E todos os meses nós ouvimos a respeito daquilo que eles fazem e nós compartilhamos com as pessoas para que elas tenham acesso à realidade que esses missionários vivem, para que possam interceder por eles, para que possam orar por eles especificamente. O segundo pilar são povos e nações da terra. Como eu falei, o que vem à sua mente quando fala ore por uma nação? A Brasil, a México, a Sri Lanka. Mas qual é a realidade daquele povo? Qual é a realidade daquela nação? E nós compartilhamos, porque como eu falei, existem nações que hoje são fechadas ao Evangelho. E não se pode pregar a palavra. E até mesmo nas nações onde hoje nós temos essa liberdade, que é uma realidade aqui no Brasil, nós temos tido restrições, a perseguição ela já está crescendo. Em alguns lugares da nossa nação de forma mais sutil, mas em outros de forma muito mais escancarada. São motivos de intercessão muito claros que nós compartilhamos. Igreja perseguida ou igreja sofredora. Nós estamos em determinados lugares, em determinados países, em determinadas nações, onde existe uma perseguição muito clara, onde não pode se pregar o Evangelho, caso contrário, você e sua família serão mortos. Nós temos missionários em algumas dessas nações. A Igreja Quadrangular Brasileira enviou missionários para algumas dessas nações. E existe lá uma igreja que está sendo perseguida naquela nação. E tantas outras nações que nós compartilhamos os nossos motivos. E a igreja sofredora, que estão não necessariamente em países de perseguição, mas estão em situações de guerra, em situações de conflitos, em situações de miséria. Porque a realidade daquele lugar onde a igreja foi plantada é essa. E a igreja está ali. A igreja está ali perseverante. A igreja está ali pregando o Evangelho para que aquela realidade seja mudada. Mas existe um grau de sofrimento sobre estes para que eles permaneçam. Nós precisamos interceder por eles. Existem os povos não alcançados. É considerado um povo não alcançado aquele povo que não tem uma quantidade suficiente de cristãos para que eles mesmos possam pregar o Evangelho e estabelecer uma igreja ali forte, uma igreja crescente. Então é considerado um povo não alcançado. Quando nós não temos nenhuma presença missionária, ou quando temos uma presença cristã, mas que não é forte o suficiente, de nativos, para que a igreja daquela nação, daquele povo se estabeleça por si mesmo. E nós precisamos orar para que missionários se levantem, para que a igreja seja fortalecida e avance, e para que esses povos tenham uma realidade transformada, de povo não alcançado, para povo transformado pelo poder do Senhor.
Existe um motivo de oração que é a SGM e a SEIS. Existe uma grande confusão às vezes quando nós chegamos nos lugares e o pessoal fala assim: você é da CGM? Nós somos da SGM, que é a Secretaria Geral de Missões. É o órgão nacional responsável por promover missões. E existe a SEM, que é a Secretaria Estadual de Missões, que é responsável por promover missões em nível de Estado. Então aqui no Estado nós temos como secretário atualmente o pastor Antônio José. Todo mundo conhece? Dá um tchauzinho aí, pastor. Levanta e dá um tchauzinho. Glória a Deus. Esse é o nosso secretário estadual de missões aqui do Ceará. Eu gosto de fazer passar vergonha mesmo. Me faz passar vergonha, eu faço também. E aí nós temos o pastor Antônio, que é o secretário de missões aqui do Estado, no Ceará. E através dele e da equipe que o Senhor estabeleceu para este tempo dentro da secretaria, missões é promovida, é feita, é anunciada, é levada adiante para que o Evangelho seja pregado aqui. Então, nós oramos pela SGM, que é em nível nacional, nós oramos pela SEM, que é em nível estadual, pelos projetos, pela equipe, para que venha recursos, enfim, por uma infinidade de motivos que nós também compartilhamos. E nós oramos em especial no 6º pilar pelo Brasil, por realidades que têm sido apresentadas. Nós oramos em relação à nossa política, ao nosso governo. Nós oramos em relação à situação da mulher nessa nação. Nós oramos pela situação dos povos minoritários. Nós oramos pela situação das crianças. Nós oramos pela situação que às vezes se apresenta em relação à educação, em relação, às vezes, à segurança pública. Nós apresentamos motivos dentro da realidade do nosso país, coisas que muitas vezes nós achamos absurdas e que de fato são, mas que pode ser mudado pelo poder da oração, pelo agir do Senhor. Então esses são os nossos 6 pilares. Pode passar, por favor. Existem algumas estratégias. Como que eu vou fazer isso, Érica? Como que eu vou fazer isso? Tudo bem, está muito bonito você falando aí que eu tenho que orar, muito bonito você falando aí que eu sou responsável por isso como igreja. Mas como que é a prática? Bora lá falar sobre a prática. Você recebeu aí no seu material um reloginho, recebeu? Alguém me dá uma colinha, por favor? Recebeu? Alguém me presta uma colinha? Um relógio de oração para que eu possa te ajudar aos aniversários. Esse reloginho de oração que você recebeu aí no seu material, se você não tem, depois você vai lá na mesinha dele. Eu peguei das meninas ali. Nem sei por onde anda, gente. Prestei para alguém. Aí você vai pegar esse reloginho aí que está no seu material e ele vai te trazer uma estratégia para que você consiga abordar esses temas de missões. Você vai ver que se você orar 5 minutos por cada um destes pilares do projeto Amai, você consegue fazer 30 minutos de oração. Nós entendemos que não é muito falar. Você tem fé? Você tem fé? Amém. Glória a Deus, porque isso é a base de todas as coisas. Porque uma vez que nós nos aproximamos do Senhor, nós precisamos ter fé, né? Que Ele é poderoso, que Ele é Deus, que Ele é Senhor e que Ele é galardoador. Pensa, gente, palavra difícil. Que Ele abençoa aqueles que dele se aproximam. Os ouvidos do Senhor estão inclinados ao seu clamor. E as mãos dele não estão encolhidas, para que ele não possa operar. Esse versículo fala sobre as iniquidades, mas nós entendemos que o sangue de Jesus nos lava. E nós colocamos as iniquidades, os pecados diante dele. Nós podemos nos aproximar com confiança, sabendo que os ouvidos dele estão inclinados, que as mãos dele estão estendidas. Amém? Então, se você tira 30 minutos de oração, 5 minutos por cada, aí você já tem 30 minutos de intercessão missionária. Ah, mas eu não consigo orar 30 minutos. E eu sempre falo isso, gente, não estabeleça um alvo que você não consegue alcançar. Porque se você ou eu não oramos nem 2 minutos por dia, eu não vou estabelecer 2 horas de oração, porque eu não vou conseguir cumprir. Comece
tem para oferecer. Hoje você talvez pegue esse relógio e fale assim, eu consigo orar 1 minuto por cada um desses motivos. Ok, ore. A questão não é o que nós conseguimos fazer, mas o que nós fazemos. A questão não é a nossa intenção, é a nossa ação. Então, existe a intenção em você de orar por missões, de orar e interceder pelos missionários, pela secretaria, enfim. Que não fique só na intenção. Vamos para a ação. Haja a partir de 1 minuto, a partir de 2, a partir de 10, e você vai ver que isso vai se tornar algo tão gostoso, tão profundo, tão natural para você, que quando você vê, você já está orando 5 minutos e a hora já passou e você ainda tem argumento, você ainda tem motivo para colocar diante do Senhor. Então isso aqui vai te ajudar. Mas existem outras estratégias. Existem os boletins de oração. A cada 3 meses, a SGM disponibiliza para você os motivos de intercessão dentro de cada um desses pilares. E aí você vai saber, naqueles 3 meses, por qual povo ou nação que nós estamos orando, qual é o nosso missionário que nós estamos orando, qual é a situação no Brasil pela qual nós estamos orando. Você tem acesso a cada 3 meses. Porque quando você recebe essas orações, você consegue estabelecer dentro daquele trimestre os motivos específicos. Existem as bases de intercessão missionária. O que é isso? Você estabelece um tempo de oração com a igreja junto, na igreja. Uma vez por semana você se reúne ali para estarem juntos na igreja em intercessão missionária. Hoje nós temos a realidade das salas de oração, das salas de intercessão online. E algumas pessoas vão falar assim, olha, eu prefiro presencial, eu não acredito que online funcione. Isso é uma questão de preferência, tudo bem, mas Deus ele é poderoso para se manifestar onde quer que seja, com a ferramenta que seja, da forma que seja. Agora não seja um preguiçoso, uma preguiçosa, que se você tem condição de estar presencialmente, você se acomode no online. O online é para ser uma ferramenta e não um estilo de vida. Ele é uma ferramenta para facilitar a sua vida, não para que governe a sua vida. Porque Deus ainda disse aqui, tete a tete, relacionamento, face a face, é povo junto, é se abraçando, é cuidando uns dos outros, é crescendo junto, bem? Sala de oração, talvez você não faça a base de intercessão missionária, você quer só fazer uma sala de oração lá na sua igreja, para que quem quer que seja tenha um lugar, a qualquer horário do dia ou da noite que vai chegar, vai estar lá a sala que ela pode ir e fazer as suas orações, pode ir fazer as suas intercessões. É uma sala que já está separada especificamente para isso. Érica, na minha igreja não tem sala, não tem essa realidade lá. Que seja um cantinho da oração, que seja o altar da oração, mas é um tempo em que a pessoa chega e que vai ter ali os motivos de oração, vai ter ali um direcionamento que ela sabe que ela pode se achegar e vai ter informação, vai poder orar, vai poder interceder. Mas é um espaço específico separado para isso. 15 minutos pelas nações é uma ferramenta que nós temos que ou você durante a semana separa seus 15 minutos para interceder, ou então você faz antes dos cultos na igreja. Tem culto de missões? Tem. Então todo terceiro domingo, 15 minutos antes de começar o culto, a igreja já vai estar lá reunida, porque aqui ninguém chega atrasado, né, gente? Aqui ninguém chega atrasado, né, gente? Aqui não é daqueles assim que a gente fala assim, olha, vamos marcar 2 horas, porque o evento começa às 3. E aí o povo chega, de 2 às 3 vai ser o horário que o povo vai chegar todo. Né? Aqui não é assim não, né? Glória a Deus. E aí 15 minutos antes do culto, seja o culto de missões ou outro culto, ou todos os cultos, a igreja já está lá, reunida, para interceder pelos motivos de missões. Amém? Porque ninguém chega atrasado no culto. E nós temos a semana de intercessão missionária. Todos os anos, a SGM mobiliza a igreja para que faça uma semana inteira de ações para intercessão missionária.
Geralmente acontece no mês de julho. Me fugiu aqui anotar qual vai ser a data desse ano, mas vai acontecer. Esteja ligadinho aí, porque o pastor depois, com a equipe dele, vai passar para você. Vale a pena. E por último, esse relógio de oração, que é a estratégia que eu já falei. Deus, Ele já nos deu tudo aquilo que nós precisamos. Existem ainda os programas, pode passar, por favor, que é o Amar Infantil e o Júnior Amar, que são crianças sendo mobilizadas para serem intercessoras, juniores sendo mobilizados para serem intercessores. Às vezes a gente olha para a criança como se ela fosse a igreja do futuro, mas deixa eu te falar, a criança é a igreja hoje, ela já é parte do corpo hoje, e ela precisa se ver assim. A criança também se posiciona como intercessor, ela também se posiciona como uma pessoa que ora e abençoa outros. E existe esse projeto, existe o Retratos de Mulher, que é a intercessão especificamente pelas nossas missionárias ou pelas necessidades das mulheres como um todo. Existe o Ame Sua Cidade, Ore por Ela, que é uma ferramenta de evangelização através da oração. Porque fala sério, às vezes você chega num lugar, a pessoa não quer ouvir você falar de Jesus, não é? Mas oferece uma oração para você ver. Talvez ela não quer o abençoador naquele momento, mas pergunta se ela quer a bênção. 99% vai dizer que quer. Vai ter 1% que é igual aquela propaganda lá, mata 99,9% dos germes. 99,9% das pessoas vão querer oração, mas tem aquele 0,01% que vai falar assim: eu não acredito, não, eu não quero. Eu já me preparei com pessoas assim. Pode ser que tenha, mas 99,9% vai querer. Então ore por essas pessoas, o Ame Sua Cidade, ore por ela, traz estratégias para você fazer isso, como que você faz isso, como que você dá sequência. E nós temos o Clamai, que é um movimento de intercessão especificamente pelas crianças. Gente, mais do que nunca, as nossas crianças, os nossos juniores precisam ser resgatados. Não vou entrar na área da Lu, ela vai falar daqui a pouco sobre isso, mas, gente, desde sempre, durante grande parte do tempo, nós como igreja negligenciamos o cuidado e a necessidade de cuidar das crianças. E por isso hoje nós estamos tendo dificuldade, porque a nossa geração está passando. E a geração que está surgindo não quer saber de Jesus. A geração que está crescendo não quer saber de Jesus. E nós nos perguntamos por quê? Porque nós temos falhado em ensinar de Jesus para elas quando elas são pequenas, quando elas são crianças. Nós perdemos esse princípio. E o Clamai nos traz esse direcionamento e a necessidade, a urgência de clamarmos por essas crianças, para que elas também tenham acesso ao Evangelho. Pode passar, por favor. Deus quer usar você. Faça parte desse grande mover de intercessores. Não existe um chamado específico para a intercessão. Existe uma ordem na palavra que fala: ore sem cessar. E isso é para eles lá, é para mim, é para você. Ai, somos intercessores. Geralmente a gente tem aquela ideia de que só aquela irmãzinha do coque é intercessora, ela tem um ministério de intercessão. Mas deixa eu te falar, se você é cristão, com coque ou sem coque, sendo irmãzinha, irmãozinho, irmãozão, irmãzona, deixa eu te falar que você tem uma ordem do Senhor para que você ore, para que você interceda. E eu quero convidar você a se colocar de pé, que nós vamos fazer isso neste momento. Não estava no script, mas eu vi você aí no cantinho. A pastora Joelma é a nossa líder de intercessão do AMAI aqui no estado do Ceará. Eu gostaria de convidar a líder de intercessão do Uniora aqui no estado, a pastora de Holanda. Achou que ia fugir, pastora? Te vi também, pastora.
colocou isso no seu coração, ou na sua mente, ou seu diabo está querendo fazer você pensar nisso. Não existem dois grupos contrários de intercessão. Os dois se complementam. Os dois caminham juntos. Os dois são importantes, porque os dois estão cumprindo a ordem do Senhor. Se você perguntar o que é mais importante, o Amai ou a Uniora, gente, para de deixar essas coisas entrarem na sua mente. Porque no reino não existe um ministério mais importante do que o outro. No reino existe a ordem do Senhor, existe a obediência para cumprir aquilo que o Senhor nos falou. O Uniora está cumprindo o papel dele, o Amai está cumprindo o papel dele, e você está questionando, você está fazendo divisão e separação. Não existe. Um complementa o outro. Os dois caminham juntos em prol do reino. Eu quero convidar você que nós vamos orar. Nós íamos orar por outras coisas, mas eu vou dar essa missão para você lá na sua casa. Para casa, dever de casa. Tá bom? Tá bom? Esse amém geralmente fica pouquinho, né, quando a gente fala. Você vai orar pelos motivos de intercessão missionária lá na sua casa, amém? Amém! Oh, God! Mas agora nós vamos orar por essas duas mulheres. E talvez você que está aí também, que é líder de intercessão na sua igreja local, faz parte do grupo de intercessão. Você também vai ser abençoado a partir do momento que você abençoa. Porque são líderes estabelecidos por Deus. Quando transborda na vida deles, respalda em você.